Pessoal, bom dia. Só justificando, a gente está usando esse método do microfone porque a gente consegue captar todas as falas com maior clareza, isso tudo está sendo gravado. Esse é um documento histórico importante para o nosso sindicato, como esse momento também, né, de poder tratar dessa temática, de poder recebê-las em nossa instituição. Então, isso tudo é importante para nós e para a nossa luta daqui em diante também. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas nessa manhã muito especial para nós. Um especial agradecimento à nossa diretora, a professora Anitta, que, um esforço danado, teve a iniciativa, juntamente com o Mel, e pôde juntar aquilo que nós mais gostamos, que é gente, né, professora Anitta? Muitas pessoas para discutir um tema em comum e que fortalece aquilo que nós defendemos na nossa universidade, na nossa sociedade, que é a democracia, ou a participação de todas e de todas da melhor forma como a gente pode contribuir. Então, em nome da UFPB, em nome da nossa diretoria, gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo presente aqui, dizer da nossa felicidade de receber todo mundo, inclusive com um belíssimo café da manhã, né, também. E esperamos que essa manhã seja, de fato, aquilo que a gente está precisando, que é uma manhã de muito aprendizado e uma manhã transformadora, né, para um horizonte melhor em nossa sociedade. Por isso eu já repasso aqui para a professora Anitta, por gentileza, chega na mesa para conduzir nossos trabalhos, certo? Já repasso para ela o microfone, e uma boa manhã para todos nós aqui. Obrigado, gente. Obrigada ao professor Cristiano pela acolhida, pelo apoio, para que a gente possa estar aqui reunidas, né, todo mundo, né, nesse sentido de celebrarmos a diversidade humana, de celebrarmos o respeito à população LGBTQIAPNB+, de também celebrarmos a visibilidade lésbica, que é a razão desse momento principal, né? Porque o agosto que a gente acabou ontem, né, é o agosto da visibilidade lésbica. Então, esse momento é um momento de muita alegria para todas nós e para todos nós, né, de estarmos aqui em comunhão com esse mesmo objetivo, né, o objetivo pelo respeito, o objetivo pela diversidade. E isso é uma coisa que para nós parece ser simples, porque nós assim entendemos, mas existem muitas pessoas ainda na nossa sociedade que não compreendem dessa forma, né? E a gente precisa cada vez mais ter pessoas pensando pela diversidade, pelo respeito, pela vida, pela felicidade, né? Todo mundo está aqui para ser feliz. Então, a UFPB tem sempre essa versão, essa vertente pelo respeito à diversidade humana, e sempre está no apoio das ações que transformam, né, as mentalidades. Então, nós somos um sindicato docente e, como sindicato docente, nossa missão, nossa tarefa, ela vai além da nossa luta pelo salário, pela carreira, né? É um projeto de sociedade que nós defendemos. Esse projeto de sociedade é inclusivo, né? E essa sociedade é uma sociedade da diversidade, da pluralidade e do respeito. Então, professor Cristiano, muito obrigada por estar aqui conosco. Quero agradecer também a presença da professora Ivete, que é da Diretoria de Política Educacional. Quero agradecer também a presença da professora Nilza, que é da Diretoria de Política Sindical, do nosso sindicato. Quero agradecer também a presença do professor Gabriel, que está aqui também como diretor do
Bananeiras, da diretoria de Bananeiras, do Centro de Bananeiras. E quero agradecer aqui outras tantas presenças, as que eu for agora lembrando, né, o professor Eduardo Guimarães, que é professor, né, da UFPB e também é membro, já foi presidente do MEL, né? Então é uma importante presença aqui entre nós. Agradecer a presença do professor Saulo Maciel também, que já foi da nossa diretoria e é atualmente, né, um coordenador de curso e um militante dessa causa dos direitos da diversidade humana. A professora Francileide Rodrigues, que é membro do nosso Conselho de Representantes da UFPB, que aqui está, né? Professora Gislaine Nóbrega, que está aqui também representando o Unipan, né? Ela veio aqui representar o nosso núcleo de interdisciplinar de pesquisa e ação sobre mulheres, relações de sexo e gênero. Temos aqui também a Ana Beatriz, que é representante aqui da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, a diretoria executiva da UNE, ela é aluna da UFPB, está na diretoria executiva da UNE, isso também é muito importante para os nossos movimentos, né, termos uma representação estudantil que traduz a nacionalidade do movimento, né, e temos tantas outras pessoas aqui, eu sei a Verônica, que é uma militante dos direitos humanos da criança e do adolescente, que é candidata a Conselho Tutelar, né, novamente, né, também é uma guerreira aí nessa área dos direitos humanos. E outras pessoas, Felipe, que é do MEL, né, eu não sei mencionar... Tiago, eu só chamo de Felipe. Eu batizei ele... Me perdoe, viu, Tiago? Me perdoe. E quero registrar, né, aqui a presença do nosso atual presidente do MEL, coordenador do MEL, Kleber Ferreira, que é um ativista, como todos nós sabemos, e que foi o idealizador deste momento comigo, deste movimento, na verdade, né, que nós fizemos aqui. Eu e Kleber estivemos discutindo, estudando desde o mês de maio para podermos chegar a esse momento agora. Então, nós pensamos, discutimos, conversamos, né, e aqui estamos. Então, a gente ainda não teve a chegada da professora Glória Rabai, mas vamos fazer a abertura da mesa. Eu quero pedir desculpas às pessoas que eu não nomeei, porque não as conheço, mas quero agradecer. A professora Lenilma acaba de chegar, vice-presidente da nossa ADUF, né, e está aqui já conosco. Então, ao nosso grupo de comunicação que está aqui presente, né, a jornalista Renata, o jornalista Maurício, que estão aqui conosco fazendo a cobertura desse evento. Então, eu gostaria de convidar para compor a mesa, iniciando, né, a sargento Regina dos Santos. Seja bem-vinda, sargento Regina. Pode sentar. Deixa eu falar aqui. Fique à vontade. Eu vou logo passar todas as credenciais, porque aí depois a gente fica mais à vontade para fazer nossa roda de diálogo, não é? Então, a sargento Regina dos Santos, ex-vereadora pelo PDT em Natal, no Rio Grande do Norte, sargenta da Polícia Militar, afastada das funções e atualmente presidenta do Instituto Capacitar de Direitos Humanos e Diversidade. Bem-vinda, sargento Regina, também autora do livro que vai ser por ela aqui apresentado. A Aniele Mirtes, presidenta do Conselho Municipal LGBT+, de João Pessoa. Bem-vinda, Aniele. Muito prazer estar aqui com você, satisfação. A Aniele também é integrante do grupo Maracatu Baque Mulher, um dos poucos no Brasil que, de forma vanguardista, produz cultura de raiz e matriz negra exclusivamente por mulheres. Bem-vinda. A professora Glória Rabai, professora de jornalismo da UFPB, pesquisadora do PPGDH e do PPJ da UFPB, integrante do Unipan, ainda não chegou, mas ela nos informou que viria. Então, por isso que eu estou citando aqui a pessoa da professora Glória. A mediação ficará por conta da professora Anita, essa que vos fala, diretora de Política Social da UFPB,
pesquisadora e extensionista sobre a violência de gênero e integrante do NIPAM, né, o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulheres. Professor Kleber Ferreira da Silva também vai vir compor esta mesa conosco, né, coordenador-geral do MEL, também participante, secretário do Fórum Paraibano LGBTQIAPNB+, secretário do Nordeste da BGLT e um parceiro, né, um companheiro de lutas. Pode vir compor a mesa conosco. Eu também vou sentar ali e quero dizer, né, que nós teremos uma roda de conversa, né, vamos ter 10 minutos para cada pessoa que está compondo a mesa de exposição, para que depois a gente possa realmente dar vez à nossa plateia para participar, para fazer intervenções, complementos e que a gente possa, sim, efetivar uma roda de conversa. Tá bem? Estamos de acordo? Então, eu vou passar a palavra para a Sargento Regina. Quer começar? Quer começar? Se você quiser. Então, a Aniele. Então, vamos passar para a Aniele. Aniele com a palavra. Mas já que ela deu permissão, eu estava aqui dizendo que minha ancestralidade não permite falar antes das mais velhas, não. Mas tudo bem. Ela permitiu, está permitido. Então, gente, primeiro saudar, né, todos, todas e todos, dizer que é uma satisfação estarmos aqui neste bate-papo, nesta construção, nesta semana significativa para nós, mulheres lésbicas, do movimento de lésbicas feministas. E quando eu menciono essa semana que para nós foi bastante significativa, pelo Dia da Visibilidade, eu me lembro e faço aqui um agradecimento imenso a todas as mulheres lésbicas que me antecederam na luta, porque foi graças a ela que o L passou para a frente do G. A luta foi grande e a luta continua, né? Mas nós sabemos que isso não diz respeito à importância, nem a ser melhor, nem a ser maior, mas isso diz respeito a uma mensagem, sobretudo, a um sistema patriarcal, né, a um sistema, infelizmente, machista, onde mesmo nós, mulheres lésbicas, sabemos que não podemos perder esse nosso lugar de visibilidade. Então, quero aqui saudar e fazer uma menção a 3 companheiras de ativismo que me acolheram, que me antecederam na luta das mulheres lésbicas e que eu quero, inclusive, trazê-las nas suas vivências na manhã de hoje, que é a nossa companheira Marli Soares, a nossa companheira Cris Pereira e a nossa companheira Fátima Fonseca, né? Então, essas 3 mulheres são minhas referências no ativismo lésbico e eu não posso deixar, de onde falar do ativismo, citar as suas vidas, porque graças a pessoas como elas e a elas, nós podemos estar aqui hoje debatendo e conversando que estamos debatendo, né? Então, agradecer a vocês e agradecer a nossa ancestralidade por nos permitir estarmos aqui nesse debate e dizer que a gente celebra o Dia da Visibilidade, mas eu humildemente, inclusive, digo que pelo tempo de ativismo que a gente vem vivenciando, eu acho que o tempo da visibilidade já passou, né, porque nós conseguimos ser vistas, como eu mencionei, fiz a questão da referência da letra L, mas agora é o momento de ocupar espaços, né, ocupar espaços, e quero aqui lembrar, recordar, essa semana eu tive a oportunidade de passar o Dia da Visibilidade Lésbica, participando de agendas no Distrito Federal, lá em Brasília, junto ao Ministério das Mulheres, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, junto à Câmara Federal. Foi um dia muito intenso, mas foi um dia muito emocionante, companheira Regina, porque nós vimos, como nós usamos a frase, nunca na história desse país, a Câmara Federal estava lotada de sapatonas, de todas as gerações, e numa sessão, justamente, que foi a propositura da primeira mulher assumidamente lésbica na Câmara Federal.
e que nós estamos vendo aí, vimos, infelizmente presenciamos os ataques, né, que tem sofrido, que isso tem rendido. Então, é como eu disse, vivermos num país patriarcal, misógino, machista, infelizmente, essa semana eu fazia a reflexão, optar pela visibilidade não é fácil. Não é fácil. E eu, honestamente, hoje não condeno mais, né? Às vezes, quando a gente começa no ativismo, a gente acha que todo mundo tem que ser ativista, todo mundo tem que ser militante, todo mundo tem que botar a cara no sol. E depois a gente entende que não é de fato todo mundo que tem resiliência para optar pela visibilidade. Porque você optar pela visibilidade, muitas vezes, é você ter os seus direitos básicos de segurança cerceados. Infelizmente, ainda depois do período nefasto político que nós, graças aos orixás, passamos. E ainda mais, a gente sabe que tudo ficou intenso. Então, eu quero trazer todas essas companheiras ativistas, inclusive a companheira Regina, que é uma referência para nós, aqui de João Pessoa, da Paraíba, pelo seu ativismo que vem desde lá do Rio Grande do Norte, junto às companheiras do GAMI, né, que também são mulheres potentes, que fazem lá a luta do feminismo lésbico valer a pena. Então, vamos conversar e, com certeza, estamos aqui para debater e construir. Bom dia, né, a todos, todas e todes. Estou começando a aprender, né, esses sistemas, assim, muitas letras, né. Eu sou do tempo de sapatão e viado. Então, assim, para mim é suficiente, né. Eu sou sapatão eternamente. Então, assim, eu não sei a letra, não tem o S, né, mas eu... Pronto. Então, eu quero parabenizar, né, o sindicato por essa iniciativa, porque não é fácil, né? Qualquer segmento, qualquer instituição que ela se proponha a visibilizar as nossas pautas, ela também sofre, né? E o sindicato foi aguerrido, né? E nos trouxe até aqui, até esse momento. Então, parabenizar. Não deve ter sido fácil, deve ter tido críticas, muita coisa. Resistência, eu sei como é isso. E valeu a pena, porque estamos aqui, né? Parabenizar o Mel, né? Porque teve essa parceria, teve essa visão, né? E demonstra união, companheirismo, demonstra carinho, demonstra principalmente respeito pela pauta de nós lésbicas, né? Porque a gente tem um movimento imenso, né? Nós temos travestis, trans, lésbicas, gays, gente, é tanta gente, é tanta coisa. Mas quando a gente olha lá para trás, né? A gente lembra daquele companheiro nosso que passava, que era chamado de viadinho, que jogavam pedra, que os meninos corriam para puxar a roupa dele, para rasgar, para deixar nu no meio da rua. Mas tinha sempre alguém de algum movimento que chegava para levantar uma bandeira e defender. Então, o movimento não é de hoje. O movimento é lá de trás, né? E eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes para nós que somos militantes é a gente reconhecer aqueles que vieram antes de nós, né? E achei lindo, né, a forma como a companheira colocou aqui, a lembrança, a referência. Isso tudo é muito importante, né? Lá no meu estado, eu sempre fiz questão, até pela posição, pelos embates dentro da corporação da Polícia Militar, eu sempre fiz total questão de me mostrar, né? De me auto-identificar. Porque até um dia uma companheira lá chegou e disse assim, me diga uma coisa, não acha isso chato, não? Toda vez que tu vai falar, eu, mulher, lésbica, de terreiro, pra que isso, mano? Todo mundo já sabe, não precisa você dizer. Eu disse, mas é necessário. Você não compreende. Sabe por que você não compreende? Porque você não é uma mulher lésbica. Você não é uma mulher de terreiro, né? E aí você não sabe a importância que é pra gente estar, né, no meio de várias pessoas e nos identificarmos, para que as pessoas compreendam que nós existimos.
essa autoidentificação é exatamente para isto, né? E assim, a nossa militância, ela começou na realidade, de uma grande injustiça que eu sofri, né? Eu sou da primeira turma de policiais femininas do estado do Rio Grande do Norte, a turma de 1990, a turma As Pioneiras Potiguares, né? Nós somos 68 mulheres, na época foram 6 mil e tantas inscritas, e nós conseguimos, né? E a gente teve um treinamento masculinizado, né? A gente passou por muita coisa. E eu, particularmente, passei pela situação mais vexatória, né, que eu poderia passar em toda a minha vida, né? Faltando 15 dias para eu me formar como policial, 15 dias. Já, inclusive, estava usando farda já. Eu recebo a notícia de que fui desligada do curso por ser lésbica declarada, né? E eu realmente fui desligada do curso, eu e mais 2 companheiras, que eu não vou citar aqui o nome por uma questão de ética, né? Elas não estão aqui. Então, eu e mais 2 companheiras. E eu me lembro bem que o coronel, o comandante lá do centro de formação, chegou na sala assim, com um boletim na mão, que é um boletim interno, que circula em todas as unidades, de meio-dia, bota todo mundo em forma, e vai ler aquele boletim em todas as unidades que existiam. Então, foi publicado ali naquele boletim, né? E ele chegou com um boletim na sala de aula e disse assim, às 3, comigo na minha sala. Chegou lá e ele leu, né? E aí ele foi e disse, olha, agora vocês vão lá para a sala, porque eu preciso comunicar isso ao restante da turma. Eu disse, coronel, deixa eu dizer uma coisa. Olha, primeiro, por tudo que eu já aprendi, eu não pertenço mais à polícia. Então o senhor tá me mandando em mim o quê? Está mandando eu ir para a sala, voltar? Não, o senhor não tem... Olha, o senhor fique aí, entendeu? Eu sou uma civil, vou tirar essa farda, deixar lá em cima da cama e vou procurar meus direitos. Porque da mesma forma como eu entrei aqui, eu retornarei. Pode ter certeza. Ele ficou rindo, não acreditou. Entrei na justiça, 9 meses depois, com um parto, eu retorno à polícia. E retornando à polícia, eu passei por coisas assim, absurdas. Certo? Absurdas. Não apenas dos homens, mas da própria companhia feminina. Meninas que quando eu chegava assim, no banheiro, estavam tomando banho, e aí quando eu ia entrando, aí, mulher, você não faz meu tipo. Não precisa gritar, não precisa se esconder, mulher. Você não faz meu tipo. Mulher. Então, assim, tipo isso, tipo outras coisas, da gente sentar numa cadeira e quando a gente levantava, aí uma ia sentar, não senta aí não. Como se fosse uma doença contagiosa, né? A própria comandante da companhia, várias vezes, botou em forma para dar lição de moral, para dizer que era importante a família, a mulher ter filhos, a mulher servir ao homem, é uma coisa absurda. E aí eu disse, não, peraí, eu tenho que bater nisso, eu não posso me calar. Eu retornei porque existe um propósito para isso. E é uma luta minha dentro da instituição, não é fora, vai ser dentro, né? E foi quando surgiu o curso de cabo, eles não queriam deixar eu fazer, foi a primeira turma mista. Eu entrei na justiça e passei em primeiro lugar. Eles não tinham como me tirar, né? E aí fui para o curso de cabo, depois de sargento, é muita história, né? Muita coisa, vocês vão ver dentro do livro. Não vou contar tudo, né? E todas essas questões, né? Até chegar à presidência da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado, né? Eu carrego com muita honra esse pioneirismo. Eu sou a primeira mulher no Brasil a assumir uma entidade militar, né? Inclusive, a gente foi até homenageada nacionalmente, né, pelo MNSP, que era o Movimento Nacional de Segurança Pública, porque nenhuma mulher tinha chegado à frente de uma instituição militar, né? E a gente conseguiu chegar. Liderei 5 movimentos de greve,
né? Respondi em 9 PMs, 27 sindicâncias. Fui acusada de guerrilha, motim, subversão, porte ilegal de arma, formação de quadrilha, tudo que vocês imaginarem, eu fui acusada, né? Dentro de uma auditoria militar, porque nós temos essa diferença, né? O direito penal militar é totalmente diferenciado, não é ensinado, inclusive, dentro da universidade para os estudantes de direito, não é. E aí o estudante, ele se forma, sai bacharel em direito, sem ter nenhum conhecimento do direito militar. Nenhum conhecimento. Ele tem que estudar a parte para poder ter o conhecimento. E nós temos auditoria própria, né, um juiz próprio, corregedoria própria. Quando você entra na sala, você se depara só com oficiais, né? São eles os nossos acusadores, né? Então, assim, bem complexo. E eu enfrentei tudo isso de cabeça erguida, né? E, assim, é uma longa história e eu sofri muitos atentados, né? Metralharam minha casa, atiraram no meu carro, foram 12 tiros, meu carro ficou igual uma peneira, foi capa de jornal e tudo, na época, do Diário de Natal. E, assim, espancaram meu filho, né? Pegou 73 pontos na cabeça, hoje convive com uma platina no braço, foi 5 pessoas encapuzadas, até hoje a gente não sabe quem foi, né? Então, passei por uma série de situações, porque eu não baixei minha cabeça, porque eu disse que era uma mulher lésbica. E dizer que é uma mulher lésbica dentro de uma instituição militar é a mesma coisa de você dizer me mate, me massacre, me torture. É a mesma coisa. Você está pedindo para ser torturado, para ser massacrado, para ser perseguido, né? Mas eu jamais deixaria de me identificar, porque eu vou morrer lésbica. E adoro ser lésbica. Se voltar de novo, outra reencarnação é lésbica de novo. Né? Então, a luta dentro da instituição militar, eu passei 3 vezes pelo centro de formação. Eu fui aluno soldado, aluno cabo e aluno sargento. Imagina aí. Então, eu sei como é o treinamento. Eu sei o que eles dizem, eu sei o que eles pensam, né? E aí eu comecei a estudar. Eu vou estudar isso aqui para ver como é que eu vou tentar quebrar um pouco disso, né? E foi quando a gente começou a fazer as assembleias, os movimentos, tentar fazer com que o policial se reconhecesse como um trabalhador, né? Porque a polícia, ela é o braço armado do Estado, ela foi criada para coibir os movimentos sociais, a classe trabalhadora, espancar estudante, foi para isso que ela foi criada. Para quando o governo não gostar daquilo ali, manda a polícia para meter o cacete, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bala de borracha, não quero saber não, eu quero esse povo longe daqui. Então, essa é a forma como a segurança pública nos vê e nos trata. Não só nós que somos, muita letra, viu? Que somos gays e lésbicas. Eu não vou dizer LGBT, não. Não, eu tenho um problema sério com isso, E aí, essas pessoas, elas trabalham no sentido de nos sufocar, de calar a nossa voz, né? Esse é o objetivo. E um momento como esse aqui é um momento ímpar, é um momento bom. Isso aqui é uma terapia, gente. Nós saímos daqui, eu tenho certeza disso, porque eu sei que vou sair assim, e ainda não vai sair, a gente sai enquanto mulheres lésbicas bem. A nossa alma é revigorada, nosso espírito alimentado, o nosso ego é enaltecido, e cada vez mais a gente se sente feliz por ser lésbica. Exatamente, por um momento como esse, né? Mas, na maioria das vezes, não são momentos como esse que nós temos. São momentos em que a gente fica embate, né? Então, é isso, gente. Na realidade, eu tinha muita vontade de contar a minha história toda, né? É muita coisa, assim. E eu pensei, não, eu preciso colocar isso no papel. E eu comecei aos poucos, né? Não foi fácil, porque cada capítulo desse tem lágrima, viu? Porque quando eu ia digitando, eu ia me lembrando, você vai vivendo tudo novamente, né?
Então, não foi fácil. Eu passei, assim, tipo um livro que não é tão volumoso, né? Você poderia ter terminado em um ano. Para dizer assim, fazendo bem... Eu terminei em 3. Porque eu parava, ia me recompor para poder voltar novamente a continuar a escrever, né? Porque você reviver tudo que você passou, todas as situações que você viveu, né? As calúnias, né? E quando eu cheguei, fui eleita vereadora e cheguei na Câmara, eu digo, bem, não é possível, né? Câmara dos Vereadores, né? Negócio. O meu primeiro discurso na tribuna da Câmara, eu vi a hora, 2 vereadores que tinham lá ter um infarto, assim, cair durinho, assim. Quando eu disse assim, eu sou lésbica, aí um afastou logo a cadeira, assim. Olhou assim pra mim, eu disse, de terreiro, aí o outro. Entendeu? Aí eu disse, vocês vão ter aqui nessa casa uma mulher lésbica, viu, vereador? Lésbica de terreiro. E as pautas que nós vamos apresentar aqui são pautas do povo, porque isso aqui é a casa do povo, né? E aí era só problema, né? Eu passava, tinha 2, 3 vereadores ali conversando, aí sapatão. Aí eu passava, eu digo, falou alguma coisa? Não, vereadora, não, que é isso? Mas você sabendo que ele tinha acabado de tirar você de sapatão. Não, terrível. E assim, brigas homéricas, né? Muita coisa. Um mandato muito difícil, oposição a prefeito, oposição a governo, na época. Então, assim, a gente estava lá, né? Mas conseguimos cumprir com o nosso papel. E eu acho que isso foi importante, né? A Polícia Militar, ela vamos dizer assim, que a Polícia Militar disse, a gente colocou você lá, porque realmente eu fui eleita pela polícia, para você defender os nossos interesses. Não os interesses de gay, de lésbica, de gente de terreiro, de morador de rua. Eu estou vendo a hora de você fazer uma caridade grande dentro daquela Câmara. E eu fui chamada para uma reunião exatamente para dizerem isso, né? E um policial lá chegou para mim e falou assim, Regina, a gente gosta tanto de você, rapaz. Você foi tão bem votada, Regina, pela polícia. Como é que você vai para uma tribuna, mulher, dizer que é sapatão, dizer que é de terreiro, que é de macumba? Você é maluca, mulher, você vai perder voto. E outra coisa, eu não tenho mais nem cara de pedir voto para você. Eu disse, bota uma máscara, então. E aí você continua pedindo. Mas assim, eu não posso, eu tenho... Gente, não adianta. Arranja um namorado. Não vou arranjar namorado, eu não gosto de homem. Como é que eu vou arranjar um namorado? Eu vou deixar esse namorado do meu lado de quê? De enfeite? Não existe isso, né? Então é isso, gente. Eu espero ter pontuado assim. Eu falo muito, viu? Se não me parar, eu sou um problema. Lá na Câmara, olha, tirava. Eu não tem problema, vai na voz mesmo, vereador. Pode tirar meu microfone, porque eu vou falar. Pronto, era por aí. Entende? Então, assim, eu sou essa mulher, né? Eu tenho orgulho do que sou. Não poderia estar aqui agora, atualmente, morando na Paraíba, sem me envolver, né? Eu precisava me envolver novamente, né? E aí criamos o Instituto, né? Capacidade, Direitos Humanos e Diversidade, exatamente para poder estar em parcerias, estar trabalhando a temática, né? Pedir referências dentro do meu estado ao Fórum LGBT, de que movimento aqui LGBT eu poderia participar, até porque a gente precisa realmente ter uma identificação, né? E o Fórum LGBT do meu estado, juntamente com outras instituições como a Atrevida, que é da Jaqueline Brasil, foram movimentos que me indicaram o MEL, né? Foi excelentes referências ao MEL, de todo o trabalho, o nome de Luciano. Luciano, eu não conheci pessoalmente, mas conheço. De tanto que me falaram, né? Da mesma forma a Fernanda, né? Então, assim, mais uma vez eu parabenizo vocês, né? Do MEL. Quero poder contribuir com vocês dentro do possível, né? Nem sempre a gente pode estar, nem sempre a gente pode fazer. Mas aquilo que a gente puder e que a gente tiver a oportunidade de fazer, faremos sim, juntos, né? E aí, é isso.
emocionante, né? Parabéns, Sargento Regina, pela sua coragem, né? Pela sua disposição de luta, de continuar revivendo essas situações de sofrimento para poder testemunhá-las, né? Cada vez que a gente fala de uma situação de sofrimento, a gente revive aquele sofrimento, né? Embora a gente tenha todo um trabalho para ressignificá-lo, como você já fez, né? Todo um processo de ressignificação, um processo de catarse também, né? De jogar isso tudo para fora, colocar tudo no papel e transformar em uma obra, né? Que a gente precisa conhecer, né? Eu quero o meu exemplar, né? Acredito que outras pessoas também aqui vão querer conhecer melhor a sua história. E, ao mesmo tempo que parabenizo-a, agradeço, né? Agradeço pela sua coragem, né? Por estar aqui conosco nesse momento, né? E também por ter essa alegria de comunicar tudo isso, não é? Ela consegue comunicar toda essa tragédia de uma forma até, né, engraçada. Ela consegue realmente transformar o limão na limonada, né? Então é isso que a gente tem como desafio para cada dia de vida e é muito bom aprender, né? Muito bom aprender. Então eu quero também agradecer a Aniele por estar aqui conosco, né? Quero também dizer que vocês já podem ir pensando aí as perguntas, as questões de vocês, para a gente efetivar nossa roda de conversa, né? E quero dizer também que, antes de passar aqui a palavra para Kleber, que é o nosso parceiro, né, coordenador do MEL, quero dizer que orientei um TCC sobre as experiências das soldados FEM em Campina Grande, né, no segundo batalhão da Polícia Militar. E realmente foi um trabalho muito rico, né, e ao mesmo tempo muito doloroso, muito sofrido, né, porque nesse trabalho a gente pôde ouvir as 11 meninas, 11 primeiros lugares. Certo? É importante a gente saber disso. Como a corporação ela coloca a participação feminina por cotas, então só entra as que forem primeiros lugares. Se não for primeiro lugar, não entra. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar com todas elas, 11 primeiros lugares. E, aliás, foi uma monografia de especialização, tá? E esse trabalho foi muito bacana. Nós fizemos também um grupo focal, né? E a gente pode até um dia combinar para fazer um outro momento, trazendo algumas delas, né? Porque, inclusive, a pesquisadora hoje, atualmente, é major da Polícia Militar da Paraíba, que também foi comandante da cavalaria, a primeira mulher comandante da cavalaria na Paraíba. E ela é uma grande amiga, né? Foi minha aluna na graduação, eu orientei esse trabalho dela, depois foi da especialização, e ela é, assim, identificada com os direitos humanos, né? Com os direitos das mulheres, e a gente tem algumas pessoas dentro da corporação que contribuem, né, para que o mundo das mulheres e a vida das mulheres seja menos cruel dentro da corporação, né? É importante também a gente registrar isso, porque a gente precisa dessas parcerias, né? E com relação a essa questão das mulheres, das dificuldades das mulheres lésbicas, eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui para nós, né? E depois eu também abro para a gente poder dialogar. Na verdade, quando uma mulher lésbica se expõe como lésbica, né? Ela está confrontando o patriarcado, não é isso? É um confronto direto com o patriarcado. Então ela diz, olha, eu não preciso de homem para ter prazer. Eu não preciso de homem para ser feliz. Poxa, é muita ousadia fazer uma coisa dessa, né? No sistema patriarcal como a gente vive, onde, né, o patriarcado comanda sem precisar levantar a voz. O patriarcado comanda, muitas vezes, sorrindo. Basta o olhar, né? O patriarcado comanda com a conivência das mulheres.
né, da grande maioria das mulheres, né? Isso. Então, nós, ao termos uma mulher que se autoproclama lésbica, né, e que coloca isso na visibilidade, como a Aniele colocou, né, a visibilidade já existe, né, o L já está lá na frente, porque nós mulheres, independentemente de sermos lésbicas ou héteros, ou bissexuais, ou transexuais, nós sofremos o problema da invisibilidade, né? Esse problema da invisibilidade é das mulheres, né? E as mulheres, né, nós mulheres, somos aquelas pessoas que sustentamos o mundo nas nossas costas. Porque, né, independentemente da orientação sexual, independentemente da identidade de gênero, somos nós que cuidamos das pessoas. Somos nós que cuidamos do mundo, somos nós que cuidamos dos idosos, das idosas, das crianças, das pessoas doentes, né? Então, somos nós que sustentamos o mundo. Então, essa nossa coragem, esse nosso trabalho, né, não pode ser visibilizado, porque ele nos empodera. Então, ele precisa ser cada dia mais, né, silenciado, amedrontado, para que a gente não tenha a coragem de confrontar o patriarcado, né? Então, eu quero dizer que eu agradeço muito a coragem de vocês e digo também, né, que, mesmo sendo eu uma mulher hétero, eu também sofro muito o preço da minha autonomia. Eu sofro muito o preço da minha opinião. Eu sofro muito por eu me colocar como uma mulher independente do patriarcado. E aí eu quero dizer que estamos juntas, certo? Estaremos sempre juntas, né? Para que as mulheres possam ser vistas, valorizadas, independentemente de sermos mulheres héteros, mulheres lésbicas, mulheres jovens, meninas, brancas, pretas, idosas. Todas nós mulheres merecemos respeito, né? Todas nós mulheres merecemos a valorização pelo nosso trabalho, pela nossa vida, porque somos nós mulheres que damos vida ao mundo, né? Então somos nós. Então eu quero deixar essa reflexão aqui em aberto, né, para que a gente possa conversar mais e dizer também que é sempre um desbravar, cada dia, né? Por mais que a gente se alegre, a gente fique feliz, mas cada momento como esse é um desbravar. E é importante, é necessário, né? Então, meu amigo Kleber, vou passar a palavra para você aqui como coordenador do MEL, Movimento do Espírito Lilás, né? Para que ele também teça suas considerações aqui sobre o nosso momento e desde já agradecendo a parceria. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, Anita, a sua pessoa, essa associação de docentes desta universidade, que inclusive é uma das parceiras na construção da parada, na construção da nossa cidadania e na nossa participação, né, em todas as áreas que é possível estar. Eu posso dizer a vocês que a ADUFPB, este espaço da ADUFPB, tanto o espaço físico como esse espaço humano, acolheu Luciano em 2017, na reorganização do Movimento do Espírito Lilás, quando nós estávamos numa situação muito crítica internamente falando. E foi, inclusive, a partir da abertura da ADUF, também na pessoa de Eduardo, que a gente começou a repensar o projeto do Movimento do Espírito Lilás nos próximos anos. Infelizmente, Luciano falece em dezembro daquele ano, e aí a gente fica até hoje, né, 5 anos após a partida de Luciano, dizendo e deixando muito claro que não é a questão do MEL em si, é a questão da pauta dos direitos humanos para a população LGBT, QIAPNB+, ou LGBT, entendeu? Dessa população que é tão diversa e é tão sofrida, que é o objetivo principal dessa entidade. Eu não sou, costumo dizer, eu não sou o presidente do MEL. Eu fui eleito para ocupar esse cargo por 2 anos, e com muita honra, porque você suceder pessoas como Renan, Luciano, o próprio Eduardo, Felipe,
eu vou dizer a vocês, é muita cobrança. É uma cobrança extensa. Também dizer, inclusive, que, agora fazer um pedido sendo chato como professor, vocês estão vendo aí uma listinha de frequência, é porque como a nossa instituição de referência, que é a BGLT, também é uma atividade da BGLT, aí ela pede, tem a atividade do MEL, e tem a da BGLT, então ela pede que vocês façam essa assinatura. Eu peço a vocês que é chato, mas ali, a listinha está ali passando, são 2 listas para vocês assinarem, para que a gente justifique certas ações em nome da entidade. E também dizer a vocês o seguinte, que as companheiras, primeiro eu vou agradecer, porque assim, nós do movimento LGBT, do movimento de mulheres, a gente tem um conceito que muita gente diz, de maneira muito equivocada, que é o espaço de fala. Aqui não é meu espaço de fala. Não é nem pelo fato de eu ser com essa aparência masculina, que eu ainda tenho. Minha vontade é não ter. Eu vou trabalhar isso para não desconstruir. Eu sou uma pessoa gênero. Eu não reivindico gênero. Sou uma pessoa não binária gênero. E sei o quanto que é custoso para as mulheridades, para as irmãs lésbicas, não é? Estarem ocupando seus espaços de visibilidade e ter, inclusive, pessoas do sexo, do gênero masculino negligenciá-las. Isso, inclusive, as pessoas gays, os gays masculinos. Tem que entender, por exemplo, que há um momento a gente realmente dá o espaço às mulheres lésbicas, porque desde a construção histórica do movimento LGBT do Brasil, vocês têm o Grupo Somos e o GALF. O GALF sai do Grupo Somos. A gente tem hoje 2 referências que são basilares do movimento lésbico. Uma é Ione Lundgren, da ABL, que ela surge no movimento lésbico lá do GALF. Ainda existe, ainda está atuante, né? Hoje, ó, tá vendo? Que coisa boa. E ela faz parte também da construção da BGLT. Hoje a BGLT tem uma presidenta lésbica, que é a companheira Eliana Emetério da Candaces, que estava lá, né? Agora no dia 29 do dia da visibilidade lésbica. E tem que estar mesmo ocupando aquele espaço. Porque se elas não ocupassem esse espaço, como é que elas estariam, inclusive, lutando contra o apagamento das suas existências? Eu li ano passado o Lesbocenso, produzido pelas redes das companheiras, que eu sempre digo ao pessoal do movimento, pegue os documentos, que é muito bom a gente pegar o documento da universidade, que é muito interessante, sim, mas pega o conhecimento que o movimento produz, no meu caso, o seu livro, companheira, e comece a estudar o que nós produzimos de conhecimento, que apesar de ter saído daqui, ou às vezes não, passa inclusive a transmitir as nossas dores. São 3 opressões que eu vou citar aqui, tem várias, inúmeras. Uma que me deixa hediondo é o chamado estupro corretivo. Isso é injustificável contra qualquer mulher, mas é o estupro que vai na carne das mulheres lésbicas. Outra é o negligenciamento das famílias. Porque a gente não pode pensar, companheira Niele, você me ensina muito isso, você e as companheiras do Maria Quitéria me ensinaram muito isso, e aqui eu faço referência a Deus Targino, quando as famílias não aceitam o despertar das afetividades, porque a gente fala orientação sexual, mas a gente não pensa só em sexo, não. Sexo é bom, mas nós temos afeto. Quando os afetos lésbicos amadurecem e eles são castrados no próprio seio familiar. E essa violência ainda está sem ser denunciada. As mulheres lésbicas denunciam, tem gente que minimiza. Isso é horrível. Eu tenho alunas lésbicas que relatam isso. E a terceira grande violência, é por isso que eu entendo o porquê, às vezes, as lésbicas têm uma posição de amazona. Elas são invisibilizadas. Isso a gente tem que fazer essa análise. Por isso que o MEL teve essa preocupação de fazer essa mesa. Por isso que eu digo, não é meu espaço de fala,
enquanto sujeito militante do movimento. Agradeço muito a Anitta por esse espaço. Agradeço e peço permissão também às companheiras para ter esse momento de fala. E a gente também não pode esquecer que as mulheres lésbicas, e todos nós, da comunidade LGBT, sofremos uma violência tão simbólica que nos faz perder a razão e apelar para o suicídio. Hoje, né, o companheiro Júlio que tem esse momento de me fazer essa referência, hoje, setembro começa com essa preocupação em torno das questões do suicídio. Então, a população LGBT e toda a população, independentemente de LGBT, sofre ao ponto de ter o negligenciamento e apelar para o suicídio. É importante a gente ter essa sensibilidade. Hoje também começa o mês da visibilidade das pessoas bissexuais, que a gente também vai tratar no MEL, vai pautar em outro momento público como esse. Mas eu gostaria de encerrar minha fala, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, agradecer a Anitta, agradecer a Aniele, agradecer a Regina pelas suas falas empoderadas e dizer que o movimento do Espírito Lilás está à inteira e total disposição de quaisquer pessoas, sejam LGBTs que atendem B+, ou LGBT, ou héteros, cis, que são os aliados. É fundamental sempre colocar isso em pauta. Então, muito obrigado. Vou pedir permissão aqui para fazer um adendo antes de abrir, porque eu queria compartilhar com vocês, né, como o Kleber mencionou, a Ione, a Eliana, e este ano, 2023, é muito histórico para nós mulheres lésbicas, né, porque, por exemplo, nós tivemos pela primeira vez, no ano de 2023, o Ministério das Mulheres lança, no Dia da Visibilidade, o primeiro Fórum Nacional de Políticas Públicas para Mulheres Lésbicas. Até hoje, nós vivíamos sem, vamos dizer assim, esse direcionamento, e nós sabemos o quanto os dados eles são importantes para a promoção das políticas públicas. O Kleber citou o Lesbocenso, que foi uma realização da sociedade civil organizada, não teve apoio, né, de gestão pública, foi promovido pelo Coturno de Vênus, que é uma ONG, juntamente com a LBL, que é a Liga Brasileira de Lésbicas, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. E esse Lesbocenso ele foi 100% na sua primeira etapa, foi 100% privado, né, através de doações e recursos que a galera correu atrás. E, neste ano de 2023, o governo federal assumiu o compromisso de, na segunda etapa do Lesbocenso, financiar esse censo, né, essa segunda etapa. Então, mais uma conquista que nós tivemos na terça, estava lá a Ione, estava lá também a Eliana, e eu integro a Rede Candaces, né, que é a Rede Nacional de Mulheres Lésbicas e Bissexuais Negras. Então, eu faço parte também dessa rede, nós estávamos representando a Rede Candaces Paraíba, e tivemos também entregas importantes, como, por exemplo, a primeira cartilha contra a violência contra mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, né? E aí foi lançada essa cartilha, eu trouxe algumas poucas, porque quando a gente pega, não dá para pegar muitas, mas é importante porque aí vai falar justamente de duas coisas que, infelizmente, não são tratadas no meio das violências entre as mulheres LGBT, que foi a questão, trata do estupro corretivo, né, como uma violência que não é tão natural, porque, entendam, o estupro corretivo, ele tem a intencionalidade de reverter a homossexualidade, é diferente do estupro realizado contra as mulheres hétero, né? Só a motivação, embora a violência a gente sabe que é a mesma. Isso, né? Então, enfim. Mas aí essa cartilha trata disso e trata também de algo bem importante, que é o direito das mulheres LGBTs de acessar a Lei Maria da Penha, né? Que muitas vezes as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais não se colocam nesse lugar desse direito de acessar, inclusive nos relacionamentos entre mulheres, né, a Lei Maria da Penha. Então, foi uma outra conquista, cartilha.
E tivemos também como entrega do governo a preparação, a formação das profissionais que atendem o DISC 180, né, numa linguagem apropriada e preparada para receber as demandas das mulheres LGBTs. Né, porque, inclusive, no finado governo, quem atendia o 180 eram homens. Né, pasmemos nós. Então, você imagina uma mulher, né, ligar para o 180 e falar com o cara lá. A situação, E aí, além de tudo, nós tivemos também, nesse mês de agosto, essa formação direcionada para o público de mulheres LGBTs. Então, foi de fato, por isso que eu disse, foi de fato de emocionante. Muitas de nós choramos, lembrando das companheiras que não estavam ali, algumas que inclusive morreram, né, ao longo do caminho, devido a essa violência que a companheira Regina passou por assumir-se. E estamos com a propositura de, no próximo Dia da Visibilidade Lésbica, nós promovermos a Marcha das Lésbicas em Brasília. Né? E vamos lotar lá o Planalto Central, caminhando com todas as sapatonas ali e povoando aquela rua. E aí vamos nos organizar para levar as daqui da Paraíba, né? Uma comitiva daqui da Paraíba, com certeza. Acredito que o movimento lésbico aqui, independente de grupos, mas nós temos ativistas muito referendadas e que são referências e tem chegado mais para engrossar o caldo e nós temos condição de compor com esse movimento nacional. E eu gostaria de lembrar, para concluir o adendo que eu pedi permissão para fazer, uma fala que o Kleber me fez quando nós assumimos a presidência do Conselho, né, e eu me lembro bem que a motivação do Conselho Municipal daqui de João Pessoa, ele dizia: você sabia que é a primeira vez que uma mulher lésbica e negra está assumindo a presidência do Conselho Municipal de João Pessoa? Né? Então, me parece que o pioneirismo, né, tem muito a ver realmente com as mulheres lésbicas. E isso é muito significativo porque, como eu disse, não fala só de ser vista, mas fala de ocupação de lugares que nos foram negados e que nos são ainda, né, que nos são negados. E que nós precisamos, sim, de todas as parcerias, de todas as letras, inclusive das pessoas aliadas, né, para estar conosco, fortalecendo nessa luta e nessas pautas. Então, eu queria fazer esse adendo, porque foram feitos importantes essa semana, que nós não podemos deixar de reconhecer que são conquistas. Muito obrigada, Aniele, por registrar, né, para nós aqui todos esses avanços, né, que são decorrentes de uma conquista da eleição do nosso companheiro Lula, né? Então, nosso ministro de Direitos Humanos, né, o Silvio Almeida, né, também é um grande parceiro, né, dos direitos das pessoas LGBT, e nós precisamos reconhecer, precisamos registrar para que isso tudo, né, fique como um estímulo para que os avanços continuem a acontecer, né? E que a gente não pode desligar um minuto das nossas lutas. Nós vamos agora ver as pessoas que querem falar. A companheira Verônica já colocou-se aqui na inscrição. Mais alguém? Eu queria falar primeiro, porque eu vou ter que sair. Pronto. Eu estou pensando em ir para... Diga seu nome. Júlio. Júlio, pronto. E mais alguém? Eu gostaria de pedir Ana Beatriz, né? A Bia, pronto. Eduardo também. Eu fui. Eduardo. Pronto, vou fazer o seguinte, vamos combinar 3 minutos, até 3 minutos a fala de cada pessoa e pedir que a lista passe novamente para que as pessoas possam assinar novamente, né, Nilza? A lista tem que passar de novo para poder todo mundo assinar. Por favor, ninguém saia sem assinar essa lista, porque nós precisamos registrar a data de hoje. Quero dizer também que Marli Soares foi convidada, viu, Aniele? Nossa companheira Marli Soares foi convidada, mas ela não pôde vir. Mas eu me lembrei de mandar o convite para Marli Soares, né? E gostaria, então, agora a gente vai ouvir Júlio, né? Depois Verônica, depois Bia e depois Eduardo. Aí a gente conclui a nossa roda de conversa em seguida com as falas das companheiras aqui, Aniele e a Sargento Regina. Bom dia a todas, todos e todes, né? Meu nome é Júlio, eu participo do MEL, sou farmacêutico sanitarista,
trabalho na Vigilância Sanitária do município de João Pessoa, por isso que eu tenho que correr para uma inspeção sanitária. Sou membro do Conselho Municipal de Saúde, representando o MEL, Movimento Espírito Lilás, e me veio várias situações à cabeça, né? Participei também no Núcleo de Estudo de Saúde Coletiva durante um período como colaborador, e temos algumas referências internas aqui, deve ter pessoas que até já partiram, o professor Severino Ramos, né? Balula, que foram meus contemporâneos, né? Fernando, que a gente chama Fernando Peixe. São tantas pessoas que estão aqui também na universidade e que são da nossa comunidade. Quando a gente conversou, vocês conversaram a respeito da questão da visibilidade LGBT, né, lésbica, né? Me veio a lembrança algumas questões, né? E do cuidado que a mulher tem, enquanto culturalmente na área da saúde, a gente não tem ainda uma política municipal ou estadual na área do cuidado da saúde da comunidade LGBTQIAPN+. B+, agora, né? B+. E aí, é uma luta que nós estamos tentando travar internamente dentro do Conselho Municipal de Saúde, porque a mulher que está ali, na saúde da mulher, elas são várias mulheres, né? Como a saúde do homem é diferente da saúde do homem gay, e assim sucessivamente. Então é preciso que a gente construa, né, uma possibilidade do cuidado em saúde que contemple todas essas situações. E aí me veio uma questão, né, que quando você reportou todo esse passo a passo, né, que você sofreu dentro da corporação da Polícia Militar, acredito eu, né, o quanto aí a gente também não trabalha a questão da saúde mental dessa população, né? Porque é dado estatisticamente, né, que independente de sermos gays ou lésbicas dentro da corporação, a gente tem ainda o sofrimento mental em decorrência da violência, né, que é institucionalizada dentro dessas instituições, né? Aí me lembrei de Vigiar e Punir, né, de Michel Foucault, me lembrei da microfísica do poder, e aí os movimentos também, como foi também apontado de certa forma, ainda é um movimento ainda muito patriarcal em alguns momentos, né? Onde a presença das políticas, sejam de qualquer natureza, ela ainda tem uma presença muito maciça masculina. E nós gays, né, de uma certa forma, precisamos fazer autocrítica também com relação à forma como a gente tem que lidar com essas outras letrinhas que estão aí aparecendo, né? Que na minha época era fresco, baitola ou pior. Né? Eu sou de 1967, entendi isso foi nos anos 80. Né? Então eu sou de uma geração muito, muito antiga. É um bebê. Mas o que eu queria assim, é colocar essas questões da saúde mental, essa questão ainda da presença muito marcante ainda da comunidade gay, né, nesse movimento da política e dessa construção necessária para o cuidado em saúde nas condições que se apresentam hoje as políticas de saúde do nosso país, né? Porque a gente está num momento em construção e eu acredito que isso tende a mudar, né? Deus é Pai e acontece. Muito obrigada, companheiro Júlio, pela sua participação. Em seguida, a gente chama a companheira Verônica para falar, né? E eu também gostaria muito, né, de colocar aqui, quando vocês colocam as letrinhas, todas as letrinhas, né, a gente tem um desafio muito grande pelas letrinhas, não é? Mas eu respeito todas as letrinhas e aprendo todas elas, porque eu dou aula de educação sexual e eu preciso saber de todas elas, né? Mas eu gosto muito de proclamar a diversidade humana. Sabe? Isso para mim basta. A diversidade humana. Todos nós e todas nós somos únicos, somos pessoas diferentes e todos nós precisamos ser amados, respeitados, valorizados e valorizadas. Então, nossa diversidade é fato. As pessoas podem até não aceitar as letrinhas, mas a diversidade é inegável, né? Nós somos pessoas únicas e diferentes. Então, companheira Verônica, 3 minutos. Eu fiquei pensando na fala da companheira Sargento, que agora essa corporação toda é comandada por uma sapatão. Ai, como foi bom!
porque a governadora do Rio Grande do Norte é assumidamente sapatão. E ela diz que é sapatão. Não é lésbica, não, é sapatão também. E eu também tenho uma grande amiga, que agora é deputada e foi vereadora, Divaneide, que também luta por todas essas causas, né, lá em Natal. Mas eu quero trazer aqui um tema que eu acho que é pouco discutido, tanto no movimento de mulheres, como no movimento LGBT, como em todos os movimentos, que é a infância, que não é reconhecida na sua sexualidade. E que você imagina se uma mulher adulta sofre por não conseguir ter visibilidade, imagine as meninas que estão nas escolas e que sofrem uma lesbofobia intrafamiliar e escolar. A mesma coisa que a sargento disse que sofreu dentro da corporação, eu já ouvi meninas falarem que sofrem, elas procuram o conselho tutelar, porque eu sou conselheira já há 8 anos, e elas procuram o conselho tutelar para denunciar essa violência escolar, né? As equipes das escolas não têm compreensão, e a companheira sabe, porque faz parte do núcleo de diversidade da Secretaria de Educação, e eu já chamei esse núcleo várias vezes no conselho por conta de homofobia, transfobia, lesbofobia dentro das escolas. Eu estava contando para ela que eu estou atendendo um adolescente de 14 anos, que é um menino trans, e que eu comparo ele a uma bola de árvore de Natal que a qualquer momento vai se quebrar. E esse menino está sofrendo tanta transfobia dentro dessa escola que ele está com ideias suicidas, ele está se automutilando até aqui, e eu fui atrás, assim, toda a rede de proteção, o sistema está ocupado por psicólogas e psicólogos que eu não tenho segurança de encaminhar esta população, porque elas não, infelizmente, esses profissionais, alguns bem fundamentalistas, e aí eu não tenho, então eu procurei o Centro de Cidadania LGBT do município, porque a política é municipalizada, e essa população adolescente tem que ter o atendimento, não tem que ser só a partir dos 18 anos. A gente precisa ter a visibilidade, dar visibilidade a esses adolescentes, certo? Porque eu tenho um filho de 13 anos, de 14 anos agora, mas na conferência da criança e do adolescente, ele estava com 13 ainda, ele me procurou porque dentro da conferência tem a divisão temática. E ele tinha escolhido ficar, eu já sabia, eu e o pai, a gente já sabia que desde muito cedo ele diz ser bi, mas eu acho que ele ainda vai descobrir mais coisas. Mas aí ele chegou e me procurou quando ele escolheu a temática LGBT dentro da conferência, ele achando que eu não sabia, né? Ele veio me dizer no meio de todo mundo: mamãe, eu preciso lhe falar uma coisa, eu sou bi. Eu fiz: meu filho, eu já sabia. Ele ficou parado assim. Ele não conseguiu nem se apresentar direito, porque ele ficou assustado. Então, imagina que essa população, ela é tão invisibilizada que eles acham que não conseguem ser enxergados nem dentro de casa. Então, esse menino que eu encaminhei, foi negado o atendimento dele no Centro de Cidadania do município. Foi negado, 14 anos. Disse que não podia atender menores de 18 anos. Eu disse que eu consegui uma autorização judicial, porque poucas pessoas sabem, mas o nosso juiz da primeira vara da infância foi o primeiro juiz do Brasil a assinar uma adoção LGBT, de casais de LGBT. E ele assina várias, principalmente de casais, mulheres lésbicas, ele já assinou várias adoções. Então, eu falei, eu consigo autorizar, mas não foi permitida. A psicóloga tentou de lá, conseguir aqui na universidade.
Mas aí o espaço LGBT do Estado acolheu e ele está sendo atendido pelo psicólogo Vinícius. Mas eu trago essa preocupação porque a infância é invisibilizada. Se o LGBT é invisibilizado, minha gente, vocês imaginem a infância. Vocês sabem o que significa infanto? Aquele que não tem voz. E ele continua, mas nós vamos resistir e nós vamos dar voz a esses meninos e meninas. Muito obrigada. Essa temática que a Verônica traz é muito importante, e aí eu chamo, viu, Kleber, porque eu sou a presidenta, mas o senhor é o secretário. Nossa responsabilidade no Conselho Municipal não é brincadeira, gente, porque eu quero ser bem honesta com vocês aqui, nós sabemos bem a realidade do nosso município, tanto enquanto gestão, quanto enquanto Câmara dos Vereadores. Né? Nós estamos dentro de uma gestão municipal muito difícil, mas nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Por isso, ontem eu estive no encontro que o CRP promoveu o mês inteiro de agosto, que foi o mês da psicologia. Consegui ontem, no último dia, fui na Facene, e eu fiz essa fala, viu, Kleber, sobre a importância da saúde mental da população LGBT e a importância que deve começar na infância. Porque nós, eu e minha esposa, nós temos há 2 anos um caso de denúncia de negligência de um equipamento público que atende criança no nosso município, onde nós não sofremos lesbofobia, inclusive tivemos que tirar nossa filha, foi uma situação muito estressante. Fizemos todo o protocolo, denúncia no espaço LGBT, do Estado, do município, no CRP, e até hoje não tivemos um retorno. Né? E estamos protocolando agora no Ministério Público Federal e Estadual, que é para ver se... E eu dizia para as pessoas ontem lá no CRP, nós não estamos querendo prejudicar a profissional, nós estamos querendo melhorar a qualidade do nosso serviço. Porque quando nós sofremos a situação, a gente disse, a gente pode mudar de psicóloga, porque não era velado, não, era escancarado. Nossa filha chegou em casa chorando porque ela disse que do jeito que tem a bandeira LGBT, tem que ter a bandeira hétero. Por aí vocês tiram, né, o comportamento. E nossa filha, na época, com 13 anos, 14 por aí, mas desde os 10 que a gente já faz um processo de consciência política. Então, ela sabia que aquilo que a pessoa estava dizendo era um absurdo. E nós não tivemos a opção de trocar ela de profissional, porque não tinha outra profissional para atender as crianças. E como a minha filha, nós sabemos, gente, que essa geração de hoje se autoafirma muito mais cedo do que a gente. Nós temos crianças trans, né, de 10, de 12 anos, e que dizem assim, eu sou e ponto e acabou. Né? E os pais levam para o serviço de saúde mental porque acham que essas crianças estão doentes mentais. E aí chega no serviço público, encontra uma profissional dessa, né? Então, a sua fala é muito pertinente. A nossa responsabilidade enquanto conselho, enquanto sociedade civil, também é muito grande. Nós não estamos de olhos fechados, mas nós precisamos que as denúncias aconteçam. Né? Porque, infelizmente ou felizmente, eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado, no núcleo, justamente como ela falou, de Direitos Humanos, que é a Gerência Executiva de Diversidade e Inclusão. Nós temos 632 escolas na rede estadual de ensino. Eu sou a única pessoa da equipe de Direitos Humanos, eu sozinha. Eu não tenho como chegar nas 632 escolas, mas se as denúncias chegam, a gente vai. Então, nós estamos fazendo assim, um trabalho ferrenho de divulgar o WhatsApp da ouvidoria da educação. Porque se chega na ouvidoria, chega até o nosso setor e nós temos como fazer intervenções. Né? Não só na esfera administrativa, responsabilizando as pessoas nesse sentido, mas também na esfera educacional, pedagógica, porque nós não queremos somente punir as pessoas, mas nós queremos que seja feito um processo educativo também. Né, que as pessoas entendam o porquê de cada letra, qual o embasamento legal que nós temos hoje para o uso do banheiro nas escolas. Né, nós temos uma nota técnica conjunta lançada no passado, e nós estamos saindo nas escolas da rede estadual pulverizando. E eu tenho provocado o Conselho Municipal que nós precisamos, na Secretaria de Educação do município,
de um setor como esse, né? Porque essa precisa ser uma política, de fato, não não de pessoas A, B ou C que assumiram, mas tem que ser a política dos governos, isso, de Estado, independente de quem vai passar. Então, eu agradeço, viu, Verônica? Pode ter certeza que segunda-feira minha primeira missão vai ser ir na escola, que você já deu o nome, e nós vamos fazer esse processo de acompanhamento, e, sobretudo, o processo educativo, né? Porque eu acho que é muito importante. E aí é bom que a gente faz na escola de onde ele saiu e na escola para onde ele está indo. A escola para onde ele está indo é uma escola bem sensível. Pronto, perfeito. Que bom. Obrigada, que a gente já está tendo encaminhamento e soluções aqui para as problemáticas que estão sendo... Conselho Tutelar não para. Né? E a gerência também de direitos humanos, diversidade e inclusão também não para, né? Que bom. O compromisso das pessoas faz toda a diferença no mundo, né? Isso é muito bom. E eu acho também isso muito bom, porque a gente, às vezes, escuta, né, pessoas que pensam que a discussão LGBT é só uma discussão sobre sexo, né? E, na verdade, a gente está aqui discutindo sobre respeito, sobre vida, sobre direitos, né? Sobre ser feliz, né? E isso importa e muito, né? Isso é o que, na verdade, importa, é o que nos move. E eu queria também registrar aqui, né, o trabalho importantíssimo que o MEL faz sobre a população em vulnerabilidade social, né? Acolhendo essas pessoas, distribuindo alimento, agasalho, para que a gente também possa ajudar, possa contribuir, né, com essa campanha que é permanente do MEL, né? Então, a gente tem 2 pessoas inscritas aqui ainda. A gente tem a Bia, que é do Correnteza e da Uni, Ana Beatriz, e o Eduardo, professor. Gislaine também quer se inscrever? Pronto, a gente vai fazer aqui. Mais alguém? Olha, eu vou pedir para vocês diminuírem o tempo de fala, não ultrapassar os 3 minutos, tá certo? Para a gente poder ter o final aqui fazendo... né, a sessão de autógrafos aqui com a nossa autora, Sargento Regina, tá certo? Para a gente encerrar o meio-dia com a sessão de autógrafos. Então, a gente vai ter almoço? Almoço não tem, mas teve o café e ainda tem na mesa ali, tá certo? Tem bastante ainda ali na mesa. É sacanagem. Mas é bom, porque às vezes a gente tá com um pouquinho de fome, né? Então, quem vem agora é Ana Beatriz, na sequência, Eduardo e depois Gislaine. A gente vai fazer as 3 falas e aí depois a gente faz as considerações finais. E Kleber, pronto. A gente também está aqui honrando Marielle Franco, né, gente? Nossa companheira que se foi de luta e que cresceu mais ainda depois que morreu, assim como Margarida Alves, né? Domingo nós estivemos em Alagoa Grande, né, vendo o legado de Margarida. Como é importante tudo isso. Mulheres fortes e de luta. Bom dia, gente. Primeiro saudar a mesa, né, e a ADUF, que não é muito comum o sindicato debater, né, sobre a questão LGBT, e a Anitta sempre se esforça para trazer pautas importantes para o sindicato, então tem que ser muito saudada a professora. Como ela colocou, eu sou diretora da Uni, né? Sou diretora de universidades públicas, me chamo Bia. Beatriz não pode chamar de Bia. E eu acho que é muito bom assim, debater sobre a questão da visibilidade lésbica, que é uma necessidade histórica, né, de retomar essa luta, que tem sido ficado cada vez mais forte, né, na discussão entre os jovens também, mas entre as pessoas mais velhas também. E eu sou uma pessoa socialista, então eu interpreto as coisas muito como... O capitalismo ele intervém muito nas relações sociais, né? E muito do que a gente, enquanto mulher lésbica, também sofre, vem dessa questão do capitalismo colocar ali como relação homem e mulher, uma forma de perpetuar, perpetuar, né, essas opressões que a gente vive, né? O próprio patriarcado ele vem do capitalismo. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa que me fortalece muito, assim. Eu não sou lésbica, eu sou bi, né? Mas minha companheira ela é lésbica, então eu não estou distante desse debate. Na ditadura existia um grupo de mulheres, né, o Grupo de Ação Lésbica Feminista, na década de 80, que eram mulheres lésbicas que enfrentavam a ditadura, né, tinha um jornal chamado Xana com Xana, e era um jornal onde elas colocavam, escreviam sobre a liberdade sexual das mulheres, sobre o enfrentamento à ditadura, né, e por muitos anos essas mulheres
faziam esse jornal como uma forma de enfrentar a ditadura. E aí, mais ou menos em 83, elas foram, né, expulsas do bar onde elas faziam a atuação do trabalho delas. E aí, a Roseli, acho que é Hoff, ou é Roth, mas a Roseli e a Mira Martinho, elas lideraram a primeira manifestação de mulheres lésbicas no nosso país, em plena ditadura. E acho que é um exemplo que tem que ser tomado para a gente, né, de resgatar, porque essas mulheres foram, naquele momento de enfrentamento à ditadura, né, onde não existe a liberdade. E eu acho que muito disso também aqui é esse debate, né, a liberdade da gente, enquanto mulher lésbica, bi, existir num sistema onde somos mortas, né, por N motivos. E também reforçar a necessidade de a gente estar se organizando politicamente para isso, né? Como é importante ter essas duas mulheres aqui, a Sargenta, né, o que ela significou para o estado do Rio Grande do Norte, de colocar ali o debate sobre a mulher lésbica em um espaço que é predominantemente de homens, né? E a gente sabe que hoje em dia, apesar de muitos avanços, ainda é muito difícil se reafirmar enquanto mulher e muito mais enquanto mulher lésbica, né? Hoje as mulheres lésbicas são muito sexualizadas, né? Muito levada para a questão da pornografia, que também influencia muito em como os homens veem as mulheres lésbicas. E acho que romper com essa barreira, acho que é muito importante. E acho que é isso, assim, vamos se organizar. Eu também faço parte do movimento de Mulheres Yoga Binário, que é um movimento que organiza as mulheres nessa perspectiva socialista, né? De não existir um sistema onde as mulheres sejam oprimidas apenas por serem mulheres, onde não passe mais fome, né? A questão de moradia também é uma questão das mulheres também. E acho que é isso. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Bia. E agora a gente tem aqui a fala do professor Eduardo Guimarães. Bom dia, gente. Eu vi, na verdade, me inscrevi porque instado pelo Kleber, não porque eu não acho importante, mas eu acho para saudar a mesa, para saudar o debate, porque é um debate que a gente precisa abrir desse modo mesmo, né? E acho importante isso, né? Que as pessoas se pronunciem. Então, eu me anuncio mesmo. Eu sou um homem cis, branco, tá certo? Gay e de classe privilegiada. É verdade. E é preciso assumir a branquitude e os privilégios para saber, inclusive, os enfrentamentos. E eu digo isso muito tranquilo, porque eu sou alguém assumido desde os 16 anos. Eu fiz parte do movimento gay em 1981. Eu sou em 83, eu sei disso, que eu fazia movimento gay na época da marcha das lésbicas e na época dos enfrentamentos. Gente, não é essa discussão. E acho ótimo todas as letras, né? Porque é exatamente essa discussão. É que foi a visibilidade que a gente lutou que permitiu com que cada um faça algo básico, que é básico dos direitos humanos. O direito ao próprio corpo, o direito à autodeterminação, o direito a amar afetivamente e sexualmente e ser amado, né, reciprocamente por quem você queira, porque o corpo é meu, não é de ninguém, não é da família, não é do Estado, não é do médico, o corpo é meu. E esse debate precisa ser levado, porque é um direito básico de toda pessoa humana. E essa é essa questão. E, portanto, essa discussão da diversidade. E acho ótimo que a gente esteja aqui junto, né, celebrando a diversidade, dando visibilidade ao dia, porque a gente está falando aqui das mulheres lésbicas hoje. Como a gente está abrindo o mês da bissexualidade. Isso precisa ser dado visibilidade. Todo mundo precisa ter visibilidade, né? Até porque, como eu disse, né, não dá, né, para a gente sentar e querer achar que a gente vai ter um mundo melhor quando a gente não respeita as pessoas como elas são, com direito a se pronunciar do jeito que elas são, percebe? E exatamente isso que dá qualidade. Se nos falta segurança, é porque a gente quer, né, obrigar ao mundo, né, a viver de um modo que é ruim para todo mundo, percebe? E não inclui todo mundo, né? Então, esse debate, eu vim aqui para saudar mesmo, não é outra coisa. Acho ótimo, parabenizar, não só o Mel, parabenizar, entende? A mesa, principalmente, né, pelas falas, pelo poder, pelo companheirismo, tá certo? E pelo trabalho, que a gente está no momento de reconstruir essa diversidade, depois de anos de neofascismo. E se a gente não tiver essa sensibilidade de cruzar todas as pautas e ao mesmo tempo respeitar a visibilidade de todo mundo, a gente não vai sair
do buraco em que a gente se meteu, né? Então, as questões de classe entram, sem dúvida, tá certo? As questões de raça, sim, precisam ser ditas. As questões de gênero e sexualidade também, nenhuma melhor que a outra. Ou a gente aprende a cruzar tudo isso, ou a gente não dá conta do tamanho do nó que a gente vive. Então, é essa que é a questão. Por isso que eu digo isso com muita tranquilidade. Porque eu tenho 31 anos de universidade, sou um homem branco, com passabilidade, fiz um monte de coisa. Isso é verdade. Eu sei dos meus privilégios. Percebe? Se eu estou aqui hoje, com anos, inclusive por um movimento sindical, né, diretor de não sei de quê, etc, etc, construí toda uma carreira, eu sei disso e digo isso, vou só contar um caso muito rápido para entender como essas coisas batem, né? 1983, num desses encontros da Uni, inclusive em Belo Horizonte, né, em que essas questões de gênero e sexualidade, né, 3 homens gays no meio do mundo, tá certo? Depois da night, você sabe o que é isso? De madrugada, voltando para o alojamento, recebemos uma batida policial, tá certo? Os 2 companheiros estavam comigo, né, gays também, como eu, negros, tá certo? De periferia, e eu, o branquinho, tá certo? Filhinho de classe, né, privilegiada. Fomos pegos por uma polícia, recebemos um batimento. Isso eu aprendi muito rápido. E nesse dia, para mim, foi muito mato, né? Eles apanharam na cara. Eu fui repreendido o que estava fazendo ali, aquela hora, com aquele pessoal, e fazendo a mesma coisa. Então, essa discussão sobre a consciência do lugar social, da branquitude, da negritude e da diversidade, precisa ser colocada. Porque ela existe mesmo, ela é real, e a gente precisa dessa sensibilidade. Então, quero dar parabéns à mesa, exatamente por ter trazido todos esses debates e trazer todo esse debate. E também dizer, conheço, respeito, e é muito bom mesmo, um prazer, inclusive, conhecê-la. Essa daqui eu já conheço faz tempo, respeito e gosto. Mas é bom conhecê-la, é bom ver todo mundo aqui junto, e é bom ver o meu sindicato, né, fazendo essa discussão. É isso, parabéns. Terminou o protocolo, quero saber um convite, se puder. Pode fazer. A professora Gislaine falta falar, mas o convite já pode fazer de agora. Se quiser fazer, já pode usar o microfone. E em seguida a professora Gislaine vem e encerramos as falas. Obrigada. Gente, é o seguinte, eu sou Edna May, todo mundo conhece, graças a Deus, mas eu sou antecedente a 81, né? Melhor ainda. O que é que acontece? Eu estou trabalhando com o dia 16 de setembro, com o sarau de Anaíde Berice. Eu já fiquei apaixonada pela Regina. Regina, tu estás convidada, se você tiver tempo, a partir do pôr do sol, para levar a sua literatura para lá. E eu queria as meninas da Olga Benário também. E quem tiver a literatura, poesia, música, quem quiser se amostrar. Porque eu trabalho no beco de alto risco social, todo mundo sabe onde nasce o Anjo Azul, na escadaria de Gabriel Malagrida, ali no meio das prostituições, que eles chamam de prostituição. A prostituição está lá na Funjop, a prostituição está lá na Secult, está lá não sei aonde, porque eles fazem agora privatização do centro histórico com eventos gratuitos maravilhosos, com as melhores atrações, nos dias em que nós, os resistentes, estamos nos becos de alto risco, para dividir o público. Inclusive eu saio correndo para ir para lá, tá entendendo? Eu acho uma sacanagem, enquanto políticas públicas de resistência, de ficar no centro histórico sofrendo, e o povo fica chamando a gente de rapariga, de dona de cabaré, porque eu herdei a casa do meu pai, da minha mãe. É uma associação, todo mundo que me conhece aqui há 50, 60 anos sabe disso. Eu estou com 73. E fui militante desde da barriga de mamãe, porque o meu pai foi muito repressivo e me criou como ele gostaria de ter sido. Eu gostaria de convidá-las todas aí ao sarau de Anaíde Berice, porque é uma invisibilidade histórica a partir de tudo a história de Anaíde, que todo mundo sabe. Obrigada. Não é convidado não, né? Não, o Mel não pode. Obrigada. Ir,
Obrigada pelo convite, né? A gente... Que não tinha muita visibilidade. A professora Gislaine pode vir. Não conseguiu se mostrar, eu ia. Nós agradecemos o convite também, né? E registramos a importância de se trabalhar sobre Anaíde Beiris, né? Uma mulher forte também, paraibana, que sofreu muito, né, e suicidou-se por conta da violência que sofreu, né? Então, Anaíde Beiris, né, presente sempre, né? Então, vou passar aqui agora para Gislaine. Bom dia a todos e a todas, né? Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui com vocês, né? Com a sargento Regina, Aniele, Anitta, companheira aqui, Kleber, né? Então, uma questão me preocupa, não é? É justamente nessa dimensão política mesmo, dentro da própria instituição aqui da UFPB, não é? Porque a gente tem, por exemplo, um componente curricular que trata da questão étnico-racial nos cursos, né? Nossos cursos. Eu acho que foi uma conquista mesmo do movimento negro, isso foi uma conquista. Né? Embora, assim, é difícil chegar nas escolas, pela estrutura conservadora que ainda temos. Né? Mas as questões de gênero, e não compreendendo o gênero como uma categoria polarizada, né? Mas compreendendo que existe toda uma dimensão aí, diversos jeitos e formas de ser homem e ser mulher, né? E a gente ainda não tem esse componente curricular. Né? E assim também, né, e que bom que as mulheres lésbicas estão chegando também nessa dimensão da política. Quando eu falo política aqui, eu estou falando a política partidária mesmo. Que esse espaço, é importante ocupar esse espaço também, né? E que assim, e que a gente possa pensar junto, né, em termos também essa pluralidade, essa diversidade nos currículos, porque as nossas políticas no campo da educação, a gente sabe que retirou essa questão de gênero. Gênero e sexualidade não está no currículo, né? E assim, eu acho que é muito caro, que já vinha sendo discutido, desde os PCNs vinha sendo discutido, e agora a gente parece que teve um recuo, né? Nesse sentido. Embora, sob o ponto de vista dos direitos humanos, a gente possa ocupar as brechas, mas o fato é que a gente não tem a legitimidade. É isso que eu estou tocando aqui, como a gente tem, por exemplo, a questão étnico-racial. Né? Que bom que, mais uma vez, eu acho que é preciso dizer, que bom que o movimento negro chegou lá. Né? E conquistou. Na LDB, hoje a gente tem essa possibilidade de discutir a questão étnico-racial, né? Negra, indígena, mas, enfim, a gente precisa dessa outra diversidade também nesses currículos. Isso mesmo. Então, aqui incorpora, né, a discussão da história africana e afro-brasileira. Então, isso é muito importante. Né? Embora a BNCC ela tenha tratado por unidades temáticas, não é mais por eixo, mas a gente consegue ainda em função da legislação. Né? Mas, enfim, eu sinto muito essa falta de a gente não ter algo que nos respalde sobre essa outra diversidade, esse outro aspecto da diversidade. Né? E, assim, apelar para quem esteja lá no poder também, que possa fortalecer essa dimensão, que possa ir para esse embate, esse diálogo, e para ver se a gente avança agora, né, Anitta? Já que a gente está num momento assim mais favorável, digamos assim, não é? Em termos de todas as discussões da educação do campo, né? Esse campo tão diverso também, que é a educação. Porque a escola é uma seara fundamental, porque ela lida com a questão das mentalidades. Né? E, para além, justamente, precisa estar lá para fazer os enfrentamentos, acredito nisso, para coibir determinadas práticas violentas, tem que coibir mesmo, mas a gente também precisa ver essa outra dimensão, né? Para ver se daqui a um tempo, pelo menos, a gente consegue ter uma consciência mais, assim, mais inclusiva, né? E uma formação mais diversa. Né? Era isso que eu gostaria de registrar. Muito obrigada, Gislaine. Todas as intervenções foram muito ricas, não é? E a partir dessa intervenção de Gislaine, eu gostaria de propor, né, a reunião do GTPCE-GDS, que é justamente o grupo de trabalho do ANDES, do qual eu coordeno, né, para que a gente possa se debruçar sobre essa questão.
A questão, vamos propor, e estão todas convidadas, todos convidados, para que a gente se debruce sobre essa questão, como a gente pode propor a inclusão no currículo, né, de um conteúdo sobre gênero e diversidade humana, certo? Então, estão todos aqui, todas convidados, né? No dia 2 de outubro, pode se agendar, dia 2 de outubro, uma segunda-feira, a reunião do GTPCE-GDS, que é Grupo de Trabalho às 15 horas. 15 horas do dia 2 de outubro. GTPCE-GDS, Grupo de Trabalho Política de Classe, Questões de Etnia, Gênero e Diversidade Sexual, certo? Então, esse grupo é um grupo nacional do Andes e a gente está reativando o grupo local com esse ponto de pauta, que é o primeiro, tá certo? E agora, para a Kleber, né, a gente vai passar aqui encerrando as inscrições e pedindo também o cumprimento do tempo para, em seguida, a gente passar para as nossas palestrantes tecerem as considerações finais e nós podermos adquirir o livro da Sargento Regina. Eu queria, inclusive, fazer digamos assim, fazer uma confrontação com a fala. Mas antes, eu acabei de me lembrando na fala de Edna May, que tinha umas atividades, não é da minha época, que a gente tem que fazer aqui, eu até conversando com ela, a Maria Marques, que é uma grande companheira nossa lésbica, que inclusive chegou a ser vice-presidente dessa entidade entre 2008 e 2011. Hoje é presidenta do Conselho Municipal de Saúde, mas ela também presidiu o MEL em muitos momentos, foi peça fundamental, pessoa fundamental na Conferência de Segurança Alimentar do município. E ela tinha, inclusive, junto com outras pessoas, um bar lésbico aqui na Paraíba, em João Pessoa. Se eu não me engano, eu esqueci o nome do bar, que o Tiago deve ter frequentado, juro que você poderia ter lembrado, que era um bar, inclusive, que ali na Duque de Caxias, perto de onde o MEL tem sede. Exatamente. Então, era um bar subversivo, era uma iniciativa subversiva que se tinha, coordenado por mulheres lésbicas. Lembro também de o Relicai aqui em Mangabeira, há 10 anos que existia. Esses espaços de socialidade que a gente tinha em João Pessoa, que eram protagonizados por mulheres lésbicas. Há 30 anos tinha muitos espaços. Eu não era lésbica, mas fui frequentar os xoxotas. O bar da Xoxota. Era maravilhoso. Fora da Paraíba. Mas eu queria, inclusive, fazer uma fala consolando você. Essa sua preocupação é a mesma minha. A BGLT me indicou para estar titular no Fórum Nacional de Educação, que é presidido e coordenado por maciçamente 99% de pessoas cis hétero. E dessas pessoas cis hétero, a grande maioria me silencia no espaço, de uma maneira direta e indireta, institucionalmente falando. E a mesma pauta que você coloca, a gente defende lá. Olha, gente, vai ter agora a extraordinária Conferência Nacional da Educação. O MEL está fazendo parte da articulação nacional e da articulação regional. E a gente vai precisar sentar para ocupar esse espaço, para defender essa proposta de inclusão de um currículo das diversidades e das identidades de gênero, tudo no plural mesmo, porque é a situação que está acontecendo dentro da base da educação, e me desculpe aqui os companheiros da educação superior, mas eu sou professor da educação básica, a gente está muito desassistido na educação básica, entendeu como é? Eu, inclusive, sendo vítima de muitas situações dentro da educação básica, de vários tipos de constrangimento, por parte de gestão escolar, por parte de corpo docente, por parte de comunidade escolar, tanto no estado da Paraíba como no estado de Pernambuco. E a gente fica carente, a gente não tem, por isso eu pedi a você aquele material. E a gente vem pedindo uma cartilha. A gente não pode falar nada dentro do espaço escolar. E o pior da história não é só os profissionais, também os alunos. E outra, pasmem, o governo federal que a gente elegeu, e aí, com todo respeito ao presidente, mas a gente tem que fazer essa crítica. Não adianta criar escola em tempo integral para ninguém, se a escola está sendo um processo de total veículo de preconceito. Na minha escola em Pernambuco, toda quarta-feira tem um culto neopentecostal.
E aí da gente se falar mal, não liberar o aluno, que nós somos o demônio. E não é só na minha escola, não. Aqui na Paraíba acontece a mesma coisa. E a gente vai observar o seguinte: se a gente não ocupar essa CONAI, só vai ter 1.500 vagas, porque ela é uma extraordinária. Com a nossa pauta, se prepare. E a pauta é única. É a revisão do Plano Nacional de Educação. Infelizmente, a gente precisa debater e ver a questão de mobilização. Muito bem, muito obrigada. Estamos aqui, né? Estamos, inclusive, também no Fórum Estadual de Educação. Estamos juntos aí. E agora eu vou passar aqui para a Sargento Regina, para a Aniele, para a gente obter delas aí as considerações finais, né? Desde já agradecendo a presença de todas, de todos, né? Carinhosamente a participação de vocês aqui, né? E principalmente agradecendo a disponibilidade de Aniele, de Sargento Regina, da Sargento Regina entre nós, né? Nosso sindicato agradece, né? Nossa diretoria está à disposição. Tá certo? Gostaria de contar com vocês nessa reunião, no dia 2 de outubro, né? Reunião do nosso GT, para a gente pautar os currículos escolares e a diversidade humana, tá bem? Então, vou passar aqui para a Daniele. Vamos começar pelas mais velhas. Então, mais uma vez, né, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Foi para mim um momento ímpar, né? As falas que tiveram aqui foram extremamente enriquecedoras, até para um contexto de reflexão mesmo e de atuação futura, né? Queria falar também com relação a essa questão do suicídio, né? Dentro da corporação da Polícia Militar. Nós temos também um problema muito sério, né? O problema dentro da instituição Polícia Militar não é diferente de outras instituições de segurança pública. A segurança pública ela é um aparato, para que se compreenda. Nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agente Penitenciário, Guarda Municipal. Tudo isso faz parte do sistema da segurança pública. O que é que ocorre? A Polícia Militar, ela tem um diferencial, que é um diferencial criminoso, que é a militarização. O militarismo, ele é um câncer, gente, dentro da nossa instituição. A Polícia Militar, ela precisa se livrar disso, mas ela não tem forças, né? E o desgoverno passado fortaleceu uma pauta lá dentro de que o militarismo é o mais importante para a instituição. Que se a instituição pensar na desmilitarização, ela vai sair perdendo. Então, eles conseguiram infiltrar isso. E uma pauta antiga que nós tínhamos, que era a PEC 300, que a gente foi tanto para Brasília, lutamos tanto, fizemos caminhada, gritamos, subimos em carro de som. Eu fiquei bronzeada de tanto andar no sol para defender a PEC 300. Hoje você pergunta ao policial: meu filho, a PEC 300, o quê? A desmilitarização é o quê? Eu não sou subversivo. Hoje eles estão tendo esse discurso, né? Veja o grau. A nossa polícia é adoecida. É adoecida. Por que ela é adoecida? Porque nós lidamos 24 horas por dia com todas as manifestações que as pessoas correm. A gente tem que ir para cima. Chega que o homem está armado, todo mundo entra dentro de casa e a polícia é chamada para combater aquilo ali. Então imagina a adrenalina, gente. Tipo assim, a minha vida inteira, 25 anos que eu passei, foi trabalhando na rua. Você é chamado para uma ocorrência, é uma adrenalina, você já não sabe o que é que ele espera ali. Se o homem está com a faca, se ele está com a arma, se ele agrediu uma mulher, se é mais de um, o que é aquilo, um assalto a banco, é metralhadora, é o quê? Então, você já vai na tensão, né? E essa tensão que você vai, reflete no seu corpo, lhe adoece. Você passa a noite acordada, né?
usando de remédios, né? Eu tomei muita Coca-Cola com café. Até o dia que eu fui para o rancho do quartel tomar café de manhãzinha, quando eu peguei na xícara, eu estava tremendo. Eu disse, que é isso, mal de Parkinson? O que está havendo comigo? Né? E aí fui para o médico pensando que realmente estava com Parkinson, porque não quer dizer de idade isso. Né? E aí a médica disse, você está usando droga? Eu digo, peraí, calma. Ela disse, não, você está usando algum remédio, Arribite, alguma coisa para não dormir? Eu disse, eu estou tomando Coca-Cola com café. Ela disse, pare. Pare porque vai acabar o seu sistema neurológico. Você está nesse estado de nervo por causa disso. Eu disse, mas acontece que eu não quero dormir, porque se eu dormir e chamar para uma ocorrência, eu vou estar ainda sobre o estágio do sono e eu posso morrer nessa ocorrência, porque eu não vou ter a agilidade e a habilidade suficiente. Então, é isso que se resume todo o efetivo do Brasil. Não é daqui, Rio Grande do Norte, é efetivo do Brasil, efetivo doente, pessoas com esquizofrenia, síndrome do pânico, distúrbio bipolar. E essas pessoas, elas estão armadas, gente. Elas estão armadas, elas estão com pistola, elas estão com metralhadora, elas são chamadas para lhe atender. E aí você liga para o 190 e você pede uma guarnição. E aquela guarnição que vem é toda doente. Tem um esquizofrênico, tem um bipolar, tem um que surta. E estão armados, e eles vieram para lhe atender. Então essa pessoa vai lhe atender como? Ela vai lhe atender com agressividade, com violência. Ela não vai ter condição nenhuma de resolver a sua ocorrência. Ao contrário, ela vai causar uma outra. Né? E eles vão ficando assim mesmo, porque meu filho é policial. Isso, é isso mesmo. Em todas as esferas, e eu conheço todo o sistema por dentro. Porque eu trabalhei 3 anos comandando a guarda do Presídio das Mulheres do Estado. Eu passei 3 anos à frente, na época nem agente penitenciário tinha. A gente fazia revista nas mulheres, nas visitas, revistava a comida, fazia o tranca, levava as mulheres e ainda era psicóloga. Entendeu? Então, assim, nós éramos tudo. E eu conheço as entranhas do sistema de segurança pública. É preciso desmilitarizar a polícia, para que a gente tenha uma polícia cidadã, que é o que nós precisamos. Então, essa pauta da desmilitarização não pode mais ser levantada pela Polícia Militar, porque eles não têm mais respaldo para isso. E não querem, não tem força, não tem estímulo. É os movimentos sociais, somos nós que temos que levantar de novo essa pauta da desmilitarização. E aí eu faço um apelo, Kleber, para que o MEL, junto com o nosso instituto, junto com o conselho, junto com o sindicato e quantos outros, né, movimentos e segmentos puderem estar conosco para a gente fazer um grande seminário aqui de segurança pública. Trazer a Polícia Militar, a Polícia Militar, chamar todo o segmento, não é só a Polícia Militar. Vamos fazer uma coisa grande. Chamar todo esse segmento, eles vão ter que nos ouvir, gente. Eles precisam nos ouvir. Eu cansei de ficar numa sala onde um major, um coronel, estava ali à frente dizendo, olha, quando você for em tal bairro, cuidado. Se você vir um cara andando assim, ó, balançando assim, as mãos, né, que eles falam, balançando as mãos, pode abordar, botar na viatura e levar preso. Se tiver com a bermuda da Ciclone, que eu vou dizer uma coisa, se a Ciclone souber o que a polícia pensa, a Ciclone vai entrar com processo contra a polícia, porque tudo deles é, bermuda da Ciclone é para deter, bermuda da Ciclone é para deter. Tá entendendo? Então vejam que a polícia, esse agente de segurança, ele é formado e qualificado na loucura. Na loucura. Porque eu fui todas as 3 vezes que eu estive no centro de formação. Bora, lesado! Bora! Vai, seu leso! Paga 10, paga 20. Ai, rala, rola pra cá, rola pra cá. Em que isso vai me ajudar com a sociedade? Em que isso vai me fazer uma pessoa que sabe fazer uma abordagem, que vai abordar bem o cidadão? Ora, nós temos uma cartilha desde o da terceira Conferência de Direitos Humanos, foi criada uma cartilha de segurança pública, onde diz lá que nenhum policial masculino pode revistar uma travesti. Não pode, não pode.
nem uma travesti, nem uma trans, mas eles revistam. E eles não só revistam, eles jogam spray de pimenta nos seios delas, eles levam ela, bota dentro de uma viatura, leva para um campo deserto, faz o que quer, o que não quer, tira a roupa, manda ela voltar nua, como eu já acompanhei casos assim, dentro do meu estado. Sim. Sim. Eu não disse que eu falo demais, mas tudo bem. Então é isso, eu queria fazer... Vamos fazer esse seminário, tá certo? Eu acho importante que a gente paute essas questões, até para que a polícia ela possa modificar a sua forma de formação. Gente, foi um prazer conhecer aí todo mundo, viu? Tchau. Tem muita coisa, a gente vai se encontrar, muita coisa para falar. Eu gostaria de concluir minha participação lendo um poema da Audre Lorde. Né? Nós conhecemos uma mulher lésbica negra, norte-americana, mas que nos inspira muito pelos seus escritos. Agradecer a Dulce, a Anitta, ao Mel, né, que sabe que pode sempre contar comigo e com os espaços aonde eu estiver. Agradecer a cada uma de vocês que estão aqui generosamente, né, dando o tempo de vocês para a gente fazer esse debate tão importante, tão imprescindível. E dizer que eu aprendi e tenho aprendido, viu, Regina? Eu tenho um projeto que eu digo que é um projeto político. Porque, como eu dizia no começo, a visibilidade nós já temos, agora nós precisamos ocupar os espaços. E a gente só consegue ter espaços efetivos e significativos nesse país. Eu até vou dizer, infelizmente, se for por meio da política, gente, porque é lá dentro onde tudo acontece, né? Felizmente porque nós temos esse mecanismo, né? Pior se não tivéssemos. Então, assim, dizer para vocês, e me junto à sua provocação do seminário com outra provocação de um seminário que eu digo muito a Kleber. Vamos fazer um seminário para lideranças LGBTQIA+. Nós precisamos renovar os nossos ativistas, as nossas gerações de ativistas, essa meninada que está chegando e que não tem para onde ir nem o que fazer. Vamos trazer esse pessoal para dentro da academia e vamos formar essas lideranças com essas lendas vivas que nós ainda temos aqui, certo? Então, o poema de Audre Lorde diz assim, entre nós mesmas, eu vou ler apenas um trecho, tá? Lendas impacientes falam por minha carne, mudando essas mudanças terrenas, espalhando-se, eu vou me tornar eu mesma em encantamento, personagens multiformes, ruidosas e escuras, saltando de volta e adiante em páginas brandas. A mãe Iemanjá levanta os seios para começar meu parto, perto da água. A linda Oxum e eu deitamos juntas. No calor da verdade de seu corpo, minha voz fica mais forte. Xangô será meu irmão, rugindo para fora do mar. A terra sacode nossa escuridão, avolumando um dentre o outro, ventos de alerta vão nos anunciar vivendo. Feito Oiá, Oiá, minha irmã, minha filha. Destrói a crosta das praias prontas e o riso negro de Exu aparece na areia adormecida. Axé, Laroyê, Mojubá e Saravá para todos, todas e todos. Gente, só rapidamente uma vez, dia 1º de outubro, a gente não pode esquecer de eleger conselheiros e conselheiros tutelares que afirmam os direitos humanos e seus lados progressistas, como Verônica, porque se a gente não fizer isso, a gente sempre vai ter problema e é uma área que esse povo bolsonarista praticou. Desculpa. Verdade. Gostaria de entregar aqui para a Sargento Regina uma agenda da ADUF e uma revista Conceitos. E muito obrigada. A mesma para a Aniele, uma agenda da ADUF, uma revista Conceitos. Isso. Marca a reunião. E agora, quem quiser adquirir o livro da Sargento Regina, estamos aqui, né, para ela fazer a dedicatória. Muito obrigada a todas e a todos. Grande abraço. Tenham um bom dia. Como? Qual é o Pix? Sim. Ela vai explicar aqui. É só chegando aqui fazendo a filinha do autógrafo. E, minha gente,
muito grata aqui à professora Ivete, à professora Nilza, ao professor Gabriel, que estiveram aqui comigo. E contem com a professora Anitta, que sou eu, tá bem? Estou à disposição. Sempre que a gente puder ajudar, pode contar. Tá bem? Grande abraço.